pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com dois grandes nomes do esporte do Rio Grande do Sul, Bacelar e Fábio, o atual vice-presidente e presidente da federação aqui do esporte. Primeiramente eu gostaria de agradecer os dois por terem aceitado participar do nosso canal. A gente está com um projeto iniciando, então a gente gostaria de começar com nomes de pesos, né, aqui no Sul. Eu queria começar vendo com vocês o início mesmo de tudo. Eu vi que o Bacelar hoje está com 22 anos de esporte aqui no Sul, o Fábio tem 11 anos, então vocês não começaram ontem, né? Já tem uma história aí por trás. Como é que vocês começaram no esporte aqui hoje? Inicialmente é parabenizar o grupo, né, esse trabalho, que eu acredito que ele vai trazer bastante frutos, né, para o paintball do Rio Grande do Sul, bem como do Brasil. E gostaria que todas as federações que conseguissem fazer que o paintball venha a ser desenvolvido, como em São Paulo, que é uma referência nacional pelos grandes campeonatos que eles fazem. Eu comecei, o paintball foi até interessante, foi numa festa de final de ano, que o Maurício Lin me levou para casa dele para fazer uma festa, ele me apresentou uma Mac, e aí eu disse que achei legal, vamos dar uns tiros, a gente deu uns tiros num poste. E aí eu disse, tá, quanto é que custa isso? Ele tanto, né? Eu disse, não, tu tá louco, né? Minha esposa foi lá, pegou um cheque, preencheu o cheque, comprou todo o material para mim, né? Então foi assim que eu comecei a jogar o paintball há 22 anos atrás, graças à família Lin, que acabou me levando para a família deles, né? Não só a família, mas a família do paintball, que eu jogo até hoje, eu vi a Expresso Oriente, né? E o nome ele está perpetuado no conhecimento do Rio Grande do Sul como do Brasil. E também vim na inauguração do campo do Fábio, né, que tem até uma filmagem também, foi muito bacana. Mas foi assim praticamente que eu comecei, a família Lin me convidando para participar da família deles e da família do paintball. Então, o Bacelar é um dinossauro do paintball, sempre falei isso. Eu comecei em campo comercial, no Boinas Verdes. O Bacelar provavelmente deve ter começado a jogar no começo do Boinas Verdes, eu comecei a jogar no final do Boinas Verdes. E aí, tipo, 6 meses depois que eu estava começando a jogar, o campo se extinguiu. E eu vi ali uma oportunidade de montar um campo e trazer aqui para minha cidade, que é Gravataí. É o que acontece. Então, peguei as ideias do campo de lá, um terreno que eu tinha aqui na cidade, e montei o nosso campo aqui, que é o Comando Delta. Vi os anseios de um jogador de paintball, eu vi o que faltava no campo deles lá, e tentei transferir isso para o nosso, o que faltava para um jogador. E aí eu montei o nosso campo aqui e desde então eu venho acolhendo os jogadores, venho acolhendo o esporte, venho acolhendo a federação, porque é uma coisa que eu gosto muito, é o esporte que eu me adaptei, que eu amo, né? Então, todos que gostam do paintball, sintam-se bem-vindos no Comando Delta e na nossa federação. Até a gente estava falando antes ali que paintball tu ama ou tu odeia. Exatamente. Então tu tem que gostar mesmo. E hoje o Bacelar é do Expresso, como ele falou, ele sempre foi do Expresso e tu atualmente está no Hate. Eu sou do Hate. Também? Na realidade não, eu comecei num time chamado SEALs. Do SEALs a gente formou o GT5, que a gente dividiu, era 5 operadores, por isso o nome, né? Grupo Tático 5. Desse time sempre rola umas divergências, guerra de ego, isso acontece em todos os esportes. E aí a gente acabou rachando o GT5, onde a gente acabou criando o Hate. Dois ou três integrantes do GT5 acabaram criando o Hate, e é o time que a gente segue até hoje. A gente ampliou bastante o número de jogadores, de participantes, de adeptos. Só que a minha modalidade é uma modalidade diferente da do Bacelar. Eu jogo Real Action. E a equipe de vocês, o Hate, só o RA ou tem alguma outra modalidade? Só o RA. O Hate só o RA. O Expresso joga RA? O Expresso joga até bolinha de gude. Se tiver jogo, a gente vai jogar. Se tiver tinta na bolinha. Tinta na bolinha, a gente está jogando, que seja RA, que seja Milsim, seja cenário, que seja speed, seja competição, seja um contra um, mas todo domingo de manhã a gente tem que se encontrar para jogar bolinha no outro. E vocês sabem o tamanho de equipe de vocês, está com quantas pessoas mais ou menos? Hoje o Expresso ele está com mais ou menos está com 29 componentes, né? Mas que 29 componentes tem gente que só joga RA, tem gente que joga competição cenário e tem gente que joga speed, né? São as 3 modalidades que mais nós jogamos.
e o Reit está com 22 atualmente. 22. E assim, vocês iniciaram, que nem a maioria, jogando paintball, iniciando, e hoje vocês são representantes do esporte, né? Como que foi essa transição para vocês dois de ser um atleta e hoje ser nomes que representam o esporte? Teve alguma mudança? O que nós buscamos, né? O Fábio assumindo a federação em junho, né? Em junho de 2017, é conseguir alinhar e trazer uma grande evolução para o paintball dentro do Rio Grande do Sul, né? E não é nós, o Fábio, né? É o grupo da federação. Hoje ele é um grupo muito grande e é legal que são de várias modalidades, e nós conseguimos aqui também hoje tendo uma sede aqui na federação, que a gente se encontra no mínimo uma vez por mês para fazer uma discussão da como a gente consegue melhorar o paintball dentro do Rio Grande do Sul, né? Não é só a competição, não é só o speed, não, é todas as modalidades possíveis que a gente consiga melhorar e trazer cada vez mais adeptos, mais atletas para esse esporte, né? Que eu acredito que nesse período de alguns meses que a gente está na federação está crescendo bastante, né? Hoje nós temos 234 atletas, né, na federação participando e correndo atrás para a melhoria do esporte aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, essa é uma das minhas perguntas era quantos atletas a gente já tem. E o que nem a gente estava falando assim, da representatividade, vocês pegaram a federação em junho, né, e hoje já tem grandes mudanças, grandes projetos. E essa mudança, assim, como atleta, ajudou em alguma coisa para vocês? O que mudou não foi nós, né? Foi esse grupo que se criou dentro da federação. Muitos eu não conhecia, nunca tinha visto dentro do paintball, e nós conseguimos unir numa mesa, fazer o debate, como que a gente vai fazer que o paintball cresça no Rio Grande do Sul. Não é uma panelinha, como algumas vezes falam, não, vamos montar um grupo de conhecimento. Não tem. São grupos de pessoas, de atletas que querem jogar o paintball e fazer evoluir o paintball. O interesse é fazer a evolução. Então isso que foi bacana, né? A criação desse grupo foi que a gente conseguiu tocar o paintball no Rio Grande do Sul nesses meses aí, sair de praticamente quase um número inexpressivo de atletas para um número expressivo de atletas, né, ativos hoje, que são 234. Mas o cadastro da federação ele fecha em 300 e alguma coisa já, né? Então, quer dizer, estamos evoluindo ainda, né? O que acontece? O paintball é um esporte muito eclético, tá? Ele envolve homens, mulheres, crianças. A gente consegue englobar tudo junto para desenvolver o jogo. Nesse âmbito aí, a gente conseguiu juntar para a federação médico, advogado, físico, professor, administrador, psicólogo, então, psiquiatra. O que a gente conseguiu formar na nossa federação foi isso. A gente pegou um de cada área, contador, e a gente foi formando, foi ajeitando, foi pegando o melhor profissional para designar para cada área para a gente conseguir evoluir. Sim. E tudo que a gente faz, que se gosta, que se ama, a gente consegue desenvolver. Então a gente está conseguindo desenvolver a federação e o esporte porque a gente está trabalhando com garra, com vontade, com seriedade, com idoneidade. Então a gente tem um caminho longo para percorrer, mas a gente já conseguiu evoluir em 6 meses o que federações de 3, 4 anos não conseguiram fazer. A federação ela tem um planejamento estratégico, quer dizer, ela tem um sistema de gerenciamento. Não é só, como muitas vezes a pessoa diz, falou paintball, não. Ela é uma federação, ela tem um CNPJ, ela tem o pessoal técnico, né, de gerenciamento dessa federação, como o Fábio falou, administrador, contador, né, a parte de marketing. Essa organização, através de planos de desenvolvimento, foi que está fazendo a federação evoluir. Então foi uma mudança que a gente teve muito grande, sair daquela coisa do paintball de final de semana e fazer uma federação séria que traga coisas para os atletas, né, daqui do Rio Grande do Sul. E até alguns estados também que eventualmente eles vêm para cá jogar, e alguns também são associados na nossa federação porque eles fazem competição aqui no nosso estado e em outro estado. Hoje é o paintball burocrático que a gente está trabalhando. A federação ainda ela vem trabalhando em ajudar o seu associado, né, na parte de equipamentos
debater melhores equipamentos, fazer retestes em cilindros, fazer a organização dos eventos, responsabilizar os eventos, eles têm que ser organizados num sistema que todos têm que tomar cuidado, existem regras nacionais que têm que ser obedecidas. Elevar também o nível dos eventos. Aquisição de materiais, né, num valor mais barato para o federado. Quer dizer, a patrocínios, já existem times que através desses torneios, através do apoio da federação, já tem times que já estão sendo patrocinados, né, para eventos. Ele é um esporte que ele tem de cada vez crescer mais. Claro que nós estamos nos anos difíceis, né, aqui no Brasil, mas o paintball eu tenho visto um crescimento, né, pequeno, mas ele existe esse crescimento porque existe hoje uma organização. Muitos não querem organização porque quando não tem organização é fácil de dizer que eu sou dono, isso. Na federação está mostrando que a organização é bom para todos, é bom para todos, todos os atletas, para todos os campos, para a evolução desse nosso esporte. Inclusive o que o Fábio tinha falado ali recentemente, agora no torneio que teve aqui no Campo Delta, foi falado que o atleta tem essa ajuda da federação com essa questão da legislação também, né? Então esse é uma vantagem. A Confederação Brasileira de Paintball está trabalhando muito isso, né? Da questão cada vez mais da legalização desse nosso esporte, né? Não é só uma questão de marcador, é uma legalização do esporte, fazendo que esse esporte no Brasil ele seja transformado num esporte que todo mundo possa fazer. É como o Fábio falando, né? Jogam mulheres, jogam o pai, joga a mãe, joga o filho, joga o vô. Joga quase o vô, tem vô jogando. Vocês começaram, já era assim, esse público, ou vocês estão vendo que isso está vindo agora? Na realidade, assim, ó, o meu começo no paintball foi justamente isso. Eu trabalhava numa empresa que a gente se reunia para fazer atividades diferentes, tá? Então, o time da empresa tinha pessoas na minha idade, na época, de 18, 20 anos, e tinha as pessoas mais idosas. Tinha um colega de trabalho que tinha 54 anos na época. Aqui no campo eu já tive cadeirante jogando. O cara me ligou, eu tenho deficiência, eu posso jogar? Pode, porque tu vai estar com o que tem que correr é a bolinha que vai chegar e vai atingir. Então o cara ficou atrás da barreira, jogou, se divertiu, gostou muito, voltou. Aí depois teve um outro deficiente que jogou também, que gostou também. Então assim, é como eu falei, é um esporte muito eclético. Ele não tem mulher, eu conheço mulheres que jogam muito melhor que homens. Ele é um esporte que não faz discriminação de sexo, de idade, de tamanho e de peso, né? E como eu disse, eu também já vi colegas, né, com problemas, né, de locomoção, eles jogando paintball, porque é um jogo que todo mundo pode jogar. Ele é um jogo, e também, claro que quando eu vou para uma competição é um pouco diferente, mas ele te dá uma condição da família, não é a família de sangue, é da família poder se reunir no local e poder fazer um esporte que todos da família conseguem fazer e não tem contato físico, não tem pancada, não tem nada. Então essa é a importância da evolução do paintball. E também a federação tem que descobrir como entrar para dentro da sociedade e desenvolver isso na sociedade. Então esse trabalho que vocês estão fazendo, é claro que vai desenvolver cada vez mais e vai trazer esses atletas, né, como para torneio e como jogar modalidades, né, que nós chamamos temáticas, que também para diversão. Eu não tenho a metade da caminhada de vocês, mas quando eu comecei as competições era um nível, assim, e hoje a gente está vendo o trabalho da federação, das organizações de campo. Agora realmente o evento aqui no Delta foi exemplar. A gente está vendo esse trabalho, e para vocês, assim, na visão de federação, como é que tá as competições de cenário? Ela começou há alguns anos atrás. Eu uso como referência o pessoal de Rio Grande e Pelotas, né, no desenvolvimento dessa competição de cenário, que já acontecia em São Paulo também, e há uma evolução dentro dessa parte de competição. Hoje, para o campeonato de trios que a gente tem 24 times, né? Para a parte de cenário, a gente já tem mais de 22 times fazendo competição. Então, tem uma evolução, né? O mês, sim, praticamente todos os meses tem um tipo de competição na parte de cenário, ou de trio, ou de 5x5, né? Dia 25 de fevereiro foi no campo do Westland, lá em Viamão.
Agora nós tivemos aqui no Campo Delta, agora nós temos no outro campo o Campeonato de Trio, e assim a gente vai escolhendo vários campos, né, para desenvolver e fazer esse torneio, porque na realidade quem é que organiza o evento é a federação junto com o sediador, por exemplo, aqui no Delta, né? E também através desse torneio nós estamos conseguindo, através de uma empresa chamada Timeline, fazer a filmagem e colocar no que todo mundo possa assistir e começar a participar desses eventos. O view que a gente teve do nosso campeonato que deu 16 mil visualizações. 16 mil visualizações, né, no dia 25 de 3, agora de março, posteriormente no dia que houve um torneio aqui dentro. Quer dizer, nós acreditamos que vai ter uma evolução, mas nós temos que ainda fazer que o esporte ele chegue, né, na população. Isso que existe, porque muitas vezes, como o Flávio estava falando, o pessoal acha que arma não é arma, marcador não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então as pessoas às vezes ficam receosas, né, nesse tipo de jogo. Não, é bem o contrário. E tem uns que é um jogo violento, não é um jogo violento, não tem, ninguém se pisa, né? É um jogo que mulheres não podem. Não, mulheres jogam. Aqui agora no ano passado, no Campeonato de São Paulo, no final do Campeonato Brasileiro, a Juliana ela ganhou a melhor jogada, quer dizer, uma mulher jogando com homens, né, contra homens, e ela ganhou a melhor jogada do Campeonato Brasileiro de cenário. A federação busca trabalhar com os campos para trazer cada vez mais jogadores de paintball para o nosso cenário, né? Então a federação tem que ajudar os campos e tem que mostrar para a população que ela tem um local para jogar, né? Tem campos que são fechados, que dá para jogar de manhã, de tarde, de noite, e se está chovendo tem campos que pode jogar porque ele é todo fechado também, né? Então pessoal, mais uma vez agradeço Fábio Bacelar. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre paintball, acesse as redes sociais da federação que tem no Facebook. Curtam a nossa página no Face também, Tinta na Rede, a gente está no Face, no Instagram. Se inscrevem no nosso canal e divulguem, comentem aqui embaixo, dando feedbacks com o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer. E obrigado mais uma vez.